Esta é uma pergunta de complexos, é uma questão de simplificação, portanto, para fazer operações com complexos. E neste caso, há aqui algumas dicas que poderão ser dadas. Portanto, primeira coisa, para fazer contas de somar e de subtrair em complexos, tem mesmo que ser na forma algébrica, ok? Por exemplo, se eu tiver 2x de π sobre 3 mais 5x de π sobre 6, esta conta eu não a consigo fazer assim. Tem que ser mesmo na algébrica. Isto pode ser uma indicação de que eu realmente tenho que passar os complexos para a algébrica para depois fazer a conta, ok? Outra dica, potências. Para fazer potências de expoente elevado, as potências dá para fazer nas duas formas, mas o que é que acontece se estivermos, por exemplo, na algébrica? 2 mais 3i, por exemplo, elevado a 7. Como é que eu fazia esta potência? Eu tinha que fazer 2 mais 3i na algébrica ao quadrado, que é o caso notável que eu sei desenvolver, vezes 2 mais 3i ao quadrado, ora 2 e 2 dá 4, ainda não chega, 2 mais 3i ao quadrado, 6, ainda tinha que fazer mais uma vez o 2 mais 3i. Já desta vez já não coloco elevado a 2, porque é 2, 4, 6, 7. Portanto, isto é igual. Eu tinha que fazer o caso notável aqui, o caso notável, o caso notável, e depois fazer as distributivas todas disto tudo. Bom, isto era impraticável. Possível será, mas impraticável, ok? E portanto, a potência, reparem como é que é simpática de fazer se estivermos, por exemplo, na trigonométrica. Elevado a 7. Há uma forma que está no formulário, ok? Que diz que permite fazer isto. Portanto, e fica feita a potência na forma trigonométrica. Portanto, bastante simples. Portanto, quando tivermos potências, se foram 2 ainda dá para fazer, se o expoente foram 2 ainda dá para fazer na algébrica, mas caso seja mais elevado já terá mesmo que ser na trigonométrica, ok? Pronto, estas serão as principais dicas. Uma outra dica que posso dar é que as operações em complexos seguem as mesmas prioridades que as operações nos números reais, ou seja, primeiro temos que fazer as potências, depois fazer o que está dentro de parênteses, depois a multiplicação e a divisão têm prioridade relativamente à adição e à subtração, e assim sucessivamente, ok? Vamos então ver como é que fazemos a simplificação destes números que aqui estão, complexos, portanto, elevado a 6, sobre 3 mais i. Vamos começar aqui a fazer as contas e vamos começar então pela regra das prioridades. Temos que fazer primeiro esta potência. Reparem que aqui atrás do si está 1, ok? Se não tem lá nada é como se tivesse um 1. Então a primeira coisa que vamos fazer é mesmo aqui esta potência. Tem que ser, não é? Porque tem prioridade. Então aplicando a fórmula das potências, ficamos com 1 elevado a 6, cis de 6π sobre 6. Ok? Sobre 3 mais i. Continuamos a simplificar e o que é que temos? Ora, 1 levantado a 6 dá 1. Portanto, vezes cis de π. Reparem que 6 é dividido por 6 dá 1, ficamos com cis de π. Sobre 3 mais i. E agora temos aqui uma conta de multiplicar de dois complexos. Um está na algébrica, o outro está na trigonométrica. O que é que eu faço? Passo este para a algébrica ou passo este para a trigonométrica? Bom, até por acaso aqui é fácil passar cada um deles para a outra forma. Mas reparem, como eu a seguir tenho aqui uma conta de mais, se calhar dá mais jeito de passar este para a algébrica, e como é muito simples também, porque ele está nos eixos, quando os complexos estão nos eixos, é muito fácil, faz de cabeça passar de uma forma para a outra. Reparem, onde é que está 1 cis de π? 1 cis de π, a distância dele à origem é 1. E o ângulo que faz com o eixo do x é π. Portanto, o ângulo π é este. Portanto, ele tem que estar aqui nesta parte negativa e a distância dele à origem é 1, portanto está aqui no menos 1. Ou seja, 1 cis de π é igual a menos 1 mais 0i. Ou seja, menos 1, 0i, porque ele está em cima do eixo dos reais, não é? E, portanto, 4 mais 2i vezes menos 1 sobre 3 mais i. E agora fazemos aqui a conta, fica 4 menos 2i sobre 3 mais i. Ok? E agora para fazer a conta de dividir na forma algébrica, o que é que nós fazemos? Temos aqui uma conta de dividir na forma algébrica. Para fazer isso multiplicamos pelo conjugado, ok? O que é o conjugado de um complexo? Um complexo A mais BI, o seu conjugado representa-se por uma barra A menos BI, ou seja, é trocar o sinal da parte imaginária. E, portanto, esta é a técnica que se utiliza para fazer contas de dividir na algébrica. Multiplicar pelo conjugado do que está no denominador. É claro que temos que multiplicar
a fração em cima e em baixo, para continuarmos com uma fração equivalente, não é? E agora em cima fazemos a distributiva, 4 vezes 3, 12, menos 4i, menos 6i, menos 2i ao quadrado, sobre, aqui temos um caso notável, aqui em baixo, 3 ao quadrado menos i ao quadrado, é a diferença de quadrados, ok? Eu posso escrever lá aqui, a mais b, a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É claro que o caso notável, este caso notável, não é mais do que a propriedade distributiva, ok? Aqui em baixo também podia fazer a propriedade distributiva, vai dar no caso notável, ok? O caso notável é apenas uma maneira mais rápida de fazer. Vamos continuar aqui em cima a fazer as contas, menos 4i menos 6i dá menos 10i, menos 2 vezes menos 1, i ao quadrado dá menos 1, é a unidade imaginária, não é? Aqui ficamos com 9, menos menos 1. Continuando as contas, portanto, 12 menos 2 vezes menos 1 dá 2. Dá mais 2. E ao quadrado é menos 1, aqui fica menos... Espera aí, isto... Há aqui qualquer coisa que não estará a bater certo. Que é o quê? Este... 4 vezes 3, 12. Menos 4i. Menos 6i. Mais, claro, menos 2i vezes menos i dá mais, ok? Dá mais, que é menos com menos, ok? Na multiplicação, menos com menos dá mais. 2i ao quadrado, ok? Atenção que aquilo ali é um quadrado. E agora reparei que isto aqui não estava a bater certo. Portanto, aqui há um mais. Logo, isto vai estar aqui um mais, ok? E ficamos então com 12 mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 10i, sobre, menos com menos dá mais, 9 mais 1, 10. Ou seja, 10 menos 10i sobre 10. Separamos agora a fração em duas, 10 sobre 10 menos 10 sobre 10i. Reparem que esta é uma simplificação de frações que é verdadeira. A mais b sobre c é a sobre c mais b sobre c, mas atenção que a sobre b mais c não é igual a sobre b mais a sobre c, ok? E atenção, isto percebe-se bem, se derem valores aqui a a, b e a c, veem que isto é mentira. E isto é sempre verdade. E portanto, isto simplificado, 10 dividido por 10 dá 1, 1 menos i. Está a conta feita, ok? Só que aqui está na forma algébrica e eles pedem-nos na forma trigonométrica. Ok? Então o que é que temos que fazer? Passar para a forma trigonométrica. Como é que se passa? Primeira coisa, desenhar o complexo. Vamos desenhar, nós temos as coordenadas, 1 menos i. Está aqui o 1, está aqui o menos i. Bom, até assim pelas coordenadas já sabemos o ângulo, não é? Terá que ser menos π sobre 4, porque é o que divide aqui o quadrante ao meio. Mas vamos fazer as continhas para ver melhor. Portanto, nós queremos escrever na forma ρ cis θ, em que o θ é este ângulo e o ρ é a distância dele à origem, que se calcula desta maneira. Raiz de a ao quadrado, nós basta olhar aqui para o complexo na forma algébrica e ver, metemos sempre o a ao quadrado mais o b ao quadrado. Mesmo que seja negativo, como está ao quadrado vai ficar positivo, ok? Isto vai dar raiz de 2. O ângulo, vamos sempre buscar pela tangente. Também nem sequer é preciso estar a olhar aqui para o triângulo. Olhamos para o complexo e fazemos sempre tangente de θ é igual a b sobre a. Eu estou a considerar a mais bi, não é? O b é menos 1, o a é 1, portanto vai dar tangente de θ igual a menos 1. Ou seja, qual é o ângulo cuja tangente dá menos 1? Bom, aqui deveríamos recordar o círculo trigonométrico, os valores da tangente. Nós temos aqui, portanto, este é o eixo do seno, cosseno, a tangente vê-se aqui. Nós sabemos que a tangente de π sobre 4 dá 1, então para dar menos 1 terá que ser o menos π sobre 4, não é? E, portanto, é quando o θ for igual a menos π sobre 4. Depois, às vezes, temos que ter um cuidado. Por acaso, neste exercício, na primeira linha dizia isso, e eu penso que o que diz na primeira linha não passa para a segunda, a não ser que dissesse no enunciado principal. E, portanto, aqui vamos ter que fazer uma coisa. Teríamos que fazer uma coisa se dissesse, não é? Só uma questão. Agora não vou falar disso. Vou só acabar aqui o ângulo e depois já me refiro à situação que queria dizer. Portanto, nós já temos o complexo, é a raiz de 2
cis de menos π sobre 4. Menos π sobre 4, ok? Eu só tenho que ter um cuidado aqui no fim. O meu ângulo, o meu θ, está no quarto quadrante. O meu complexo também está no quarto quadrante, ok? Então não há problema, ficamos com este ângulo, ok? É que se por acaso o meu complexo se estivesse no segundo quadrante, se fosse, por exemplo, menos 1 mais i, a tangente ia-me dar exatamente o mesmo. Ia-me dar 1 sobre menos 1, dava-me tangente θ igual a menos 1. Ok? E dava-me na mesma menos π sobre 4. Mas desta vez o ângulo estava no quarto quadrante e o complexo estava no segundo. E eu tinha que somar π. Ok? Tinha que somar π para ir ter ao meu complexo. Porque estes ângulos têm a mesma tangente. Ok? É só por causa disso. E portanto, o que eu acho que é importante é, depois de fazerem a tangente, o b sobre a, fazem sempre o b sobre a, descobrem o ângulo e vão perguntar, o meu ângulo está em que quadrante? O meu complexo está em que quadrante? Se estiver no mesmo quadrante, ok, ficam com o ângulo. Se está no outro quadrante oposto, somam-lhe π, ok? É só fazer mais π. O que eu estava a referenciar há bocado é que, às vezes, em alguns enunciados, e se olharem então para a linha A, diz para considerar o argumento de qualquer complexo um ângulo entre 0 e 2π. Bom, aí tínhamos que meter este ângulo positivo, ok? Acho que não é o caso, porque aquela informação que estava na linha A era para a linha A, e portanto poderemos representar o complexo assim. No entanto, se disserem isso no enunciado, considera o argumento de Z, seja Z um complexo qualquer, considera o argumento um ângulo entre 0 e 2π, este não está entre 0 e 2π, porque é negativo, ok? Teríamos então que considerar este ângulo assim pelo lado positivo. Vai dar no mesmo sítio, mas era pelo lado positivo, ok? Que era o 7π sobre 4. No fundo, poderíamos fazer raiz de 2, se fosse esse o caso, não era preciso para aqui, mas se fosse esse o caso, poderíamos fazer menos π sobre 4 mais 2π, ok? E isto ia dar raiz de 2, cis, reparem, denominadores 4, 4 vezes 2, 8, 7π sobre 4. Poderíamos então escrever assim se fosse o caso, ok? Bom, então, ficamos com esta resposta, ok? Então, até uma próxima!